Cuiabá cedia o Seminário Regional de SPC. Serão 2 dias de programação. Um dos temas abordados será o cenário econômico atual e o novo perfil do consumidor. E para falar sobre esses assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Cavauti. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Diante dessa crise econômica aí no país, sem precedentes, uma crise gigantesca, a senhora pode dizer o seguinte, que está longe ainda a luz no fim do túnel ou nem tanto? Não está tão longe. O que a gente percebe, por enquanto, é que o segundo semestre de 2016 é um semestre de estabilização, ou seja, a gente parou de piorar. Isso em si não é uma notícia tão boa, mas quando a gente relativiza com os últimos 2 anos de piora constante, a gente já pode dizer sim que tem uma luz no fim do túnel. Agora, a melhora efetiva da economia deve vir somente em 2017. Agora, parou de piorar, por quê? Porque todo mundo continua reclamando. A primeira variável que parou de piorar é a confiança dos consumidores e dos empresários. E é aí que a gente diz a tal da luz do fim do túnel. Eles começam a ver um futuro um pouco melhor que o passado. De fato, a confiança é só a primeira variável. Ela vai puxar as demais, que são o emprego, a renda, a inadimplência, que ainda está alta, enfim. Essas outras variáveis demoram um pouco mais para se recuperar. Então, essa reclamação tem sim fundamento, porque as pessoas estão sentindo ainda uma sensação térmica muito ruim. A gente estabilizou num patamar que ainda não é o ideal. Marcela, sobre os endividados, como que está o cenário aqui em Mato Grosso e no Centro-Oeste? A gente percebe que tanto o Centro-Oeste quanto o Mato Grosso têm inadimplência mais bem comportada nesse segundo semestre, quando comparados com o resto do Brasil. Isso porque no começo do ano a gente viu essa região puxar a inadimplência para cima. Então agora ela já estabilizou e no caso do Mato Grosso especificamente, a gente já vê inclusive uma queda da inadimplência em relação ao mesmo mês do ano passado. Agora isso não quer dizer que a inadimplência esteja de fato controlada. A gente vê o número melhor, mas ainda a inadimplência é muito alta. No Brasil são quase 60 milhões de inadimplentes e no Centro-Oeste são 4,7 milhões, que representa um pouco mais que 40% da população adulta. A senhora falava agora há pouco aí da recuperação, do início da recuperação da confiança, principalmente dos empresários e que acaba tendo alguns reflexos, se bem que pequenos ainda, nos consumidores. Mas essa história aí tem um outro lado, o lado dos quase 12 milhões de desempregados e hoje o grande fantasma de quem está trabalhando é exatamente perder o emprego. Aí é a desconfiança. Exatamente. O desemprego ele ainda está num patamar muito alto. E o desemprego tem um impacto indireto enorme, porque mesmo quem continua empregado vive o fantasma do desemprego, aquela insegurança porque conhece alguém da família que perdeu o emprego, enfim. Então, essa de fato é uma das variáveis que vai demorar para melhorar e ela tem um impacto muito grande na economia. Por isso que a gente, por enquanto, só diz que a gente vê a luz no fim do túnel, mas que a gente ainda não saiu de fato da crise que a gente viveu nos últimos 2 anos. E hoje, qual seria aí o principal conselho dos economistas para quem está lá no comércio e precisa vender? É importante lembrar que um consumo menor não quer dizer falta de consumo. Quer dizer um consumo mais seletivo. Então, o comércio tem que se ajustar a esse consumidor que está com um orçamento mais apertado e, portanto, toma mais cuidado na hora de gastar, mas que continua consumindo, sim, de uma forma um pouco diferente. Então, o comércio tem que se ajustar. Um exemplo é mudar o portfólio de produtos. Se antes eu oferecia produtos muito caros, eu posso começar a oferecer produtos de valor mediano. Eu não preciso diminuir a minha margem, mas eu consigo, sim, aproveitar esse consumidor que quer uma gama diferente para consumir. Agora, um conselho para os consumidores, muitos estão endividados, estão aí buscando linha de crédito em bancos, que é um risco muito grande, né, Marcela? É um risco muito grande, especialmente quando a gente fala de crédito muito caro. Cartão de crédito, cheque especial e crédito para as pessoas que estão negativadas. Tem que tomar muito cuidado. A gente não pode usar o crédito como uma forma de aumentar a nossa renda. O crédito deveria ser guardado
para um momento de necessidade, para quando a renda de fato não abarcar um gasto muito necessário. Então, a crise deveria servir para o consumidor como um alerta de que daqui para frente a gente tem que tomar mais cuidado com as nossas finanças, prestar mais atenção nas finanças em geral. A gente passa muito tempo ganhando dinheiro e pouco tempo cuidando desse dinheiro. Então, é um alerta para o consumidor daqui para frente, na recuperação, também cuidar melhor desse dinheiro que ele ganha. E nesse momento de crise econômica, de dificuldade, de falta de dinheiro, o comerciante, o empresário, ele já consegue identificar bem o perfil desse novo consumidor? A gente percebe que os empresários têm sim feito esses ajustes para que o consumidor continue a comprar de uma forma diferente. Um exemplo disso foram as datas comemorativas no primeiro semestre. No Dia das Mães, por exemplo, a gente viu que tinha uma intenção de presentear alta, ou seja, as pessoas queriam continuar presenteando, mas tinham menos dinheiro. A gente viu as lojas oferecerem kits com embalagens menores. Então, atendia essa necessidade de presentear, mas também atendia a necessidade de economizar dinheiro. A gente vê isso em vários setores, isso é realmente muito importante para esse lojista continuar vendendo. E tem um problema também que, às vezes, é aquela reação em cadeia, né? O comércio não vende, a indústria produz menos e, com isso, a crise acaba se agravando mais. A gente chama isso de loop negativo, né? A coisa só vai piorando. Esse loop deve ser interrompido justamente por essa variável da confiança. Porque na hora que a confiança começar a melhorar, a gente pode ver a produção industrial voltar, os empresários voltarem a contratar, claro que de uma forma ainda tímida nesse ano, um pouco mais rápida o ano que vem, mas essa deve ser a variável que deve ajudar a gente a sair dessa crise. E essa confiança, basicamente, ela existe hoje, porque, por exemplo, quem dirige a economia do país hoje são pessoas conhecidas no mercado financeiro. Agora, nada disso vai se concretizar se não se resolver uma outra crise, que é a crise política e a crise moral que assola o país. Com certeza. Para a gente ter um crescimento sustentável, não basta ter uma equipe econômica que consiga, de fato, governar o país de uma forma melhor, mas a gente precisa, sim, ter atitudes de longo prazo e essa questão institucional é, de fato, muito importante. O próprio Copom ontem, o Banco Central divulgou o seu comunicado e ele mesmo também já via a confiança como uma forma da gente sair dessa crise, isso também foi bem importante. E nessa reunião do Copom aí, um dado que é bem interessante nesse novo momento, onde começa a existir mais confiança, é de que a própria divulgação da reunião teve uma nova forma, né? Antes era um comunicado sucinto de 2 a 3 linhas e agora o próprio Copom está sendo mais transparente. Exatamente. A impressão que dá é que o Copom quer se aproximar um pouco mais dos agentes do mercado. Então, não surpreendeu a decisão do Copom, mas surpreendeu sim a forma como ele se comunicou, porque ele deu muito mais informação do que ele dava no passado. Isso também é muito bem-vindo. Os economistas gostam muito de ter todas essas informações. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Obrigada.